Olá, fatos, aqui Antônio Boco. Todos os dias, a cada pôr do sol, enquanto você dorme ou passa horas na internet, como agora, a humanidade prossegue em passos acelerados. Tecnologias, armas nucleares, epidemias, viagens espaciais, computadores, celulares, submarinos. A Terra, um planeta no universo em meio a milhares de estrelas. O homem, apenas uma espécie entre tantos animais. Estaria a humanidade à beira de um colapso? E se em 4 anos a espécie humana deixasse de existir? E se as abelhas desaparecessem? Fome? Guerras por alimentos? Extinção? O fim do mundo? A lista de possíveis desastres é quilométrica. De um lado, a natureza, os sistemas que coexistem, riquezas e diversidades que garantem a vida na Terra. Do outro, a ambição, o acúmulo, a desordem, o medo. Mas, se o fim está próximo ou não, de uma coisa nós sabemos: as abelhas estão sumindo. E nós não temos a menor ideia do porquê. As abelhas e a extinção da humanidade. E se for verdade? Aposto que na escala apocalíptica das coisas que amedrontam, as abelhas claramente não estão em primeiro lugar, a menos que você seja picado por um bocado delas. E tem que ser muitas. Então vamos entender essa história. As abelhas são o principal agente polinizador de frutas, legumes e verduras consumidas em todo o mundo. 80% da polinização em toda a Terra é de responsabilidade delas. O grande mistério é que milhões de abelhas têm desaparecido. Esse fenômeno vem ocorrendo gradativamente nos Estados Unidos, o que levou essa potência mundial a importar navios abelheiros. Nesses navios que vêm da Austrália, são adaptados à temperatura, pressão e luminosidade para essas colmeias desembarcarem sadias em solo gringo. E então, misteriosamente, entre 2 e 3 meses, uma enorme quantidade dessa população desaparece por completo. Mais grave do que essa síndrome é que as abelhas estão chegando sadias e acabam adoecendo depois. E esse fenômeno já vem acontecendo em outros países também, inclusive aqui no Brasil, chamado de o colapso das colmeias. O motivo real desse fenômeno ainda é totalmente desconhecido. Alguns fatores, como mudanças climáticas, o uso de agrotóxico, novos tipos de vírus ou parasitas, foram apontados como possíveis razões. Um fato curioso é que o próprio Einstein chegou a falar sobre o assunto. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem a flora não há animais. Sem animais não haverá raça humana. A abelha pousa, em média, de 4.000 flores por dia. Uma única abelha produz 5 gramas de mel por ano. Fazendo umas continhas aí, nada fáceis, para produzir 1 quilo de mel, elas precisam visitar 5 milhões de flores. É muito trabalho. Uma colmeia possui cerca de 50.000 abelhas. São milhares de operárias, alguns zangões e uma única rainha. Somente as fêmeas trabalham. A única tarefa dos machos é fecundar a rainha. Vida boa, né? Pois é, depois de cumprirem essa missão, eles são expulsos da colmeia e acabam morrendo de fome. Retiro o que eu disse. Malvada ela, hein? As abelhas rainhas põem 3.000 ovos por dia, chegando a carregar o peso equivalente a 300 vezes o seu. Olhando assim, as abelhas são realmente incríveis, não é? Mas você já imaginou eclodir em guerras entre países, disputa armada por comida,
fome e milhares de mortes devido à ausência de abelhas? Já pensou nisso? Bem, encaremos os fatos. As abelhas estão desaparecendo e nós não sabemos o porquê. Alguns cientistas, em uma hipótese que tenta explicar o fenômeno, acreditam que isso acontece devido ao aumento do número de antenas de celulares no mundo inteiro. Bem, vamos entender isso direitinho. As abelhas conseguem se afastar até 4 quilômetros da sua colmeia para buscar pólen e alimentos. Na volta para sua colmeia original, essas abelhas estariam se perdendo. Sem as abelhas para polinizar as plantas, viveríamos à base de trigo para assistir às últimas horas da humanidade. É isso que muitos cientistas acreditam. O livro A Spring Without Bees, Uma Primavera Sem Abelhas, do escritor Michael Shaker, relata a primeira vez em que esse fenômeno foi observado. Sem avisar, aconteceu no outono de 2004 e outra vez em 2005, que posteriormente foi chamado de Período das Mortes. Foi reportada no Centro-Oeste e também na Flórida. Isso era apenas o prenúncio do que estava por vir. Em novembro de 2006, foi a primeira vez que foi registrado um colapso de desordem nas colônias, nos Estados Unidos da América, no sul de Tampa, na Flórida. Para entendermos melhor o problema, a polinização é o transporte de grãos de pólen de uma flor para outra, ou para o seu próprio estigma. E é devido a esse processo que as flores se reproduzem, podendo ocorrer de duas maneiras, através do auxílio de seres vivos ou por fatores ambientais, através do vento ou da água. Sem a polinização, não haverá comida. Muitos cientistas acreditam que a falta das abelhas causaria a extinção de milhares de espécies da flora. Posteriormente, diversos animais morreriam e, por último, nós. Mas o que a ciência ainda esconde? Seria apenas terrorismo para que o mundo se volte para as questões ambientais? Existe algum outro mistério que ainda não saibamos? Bem, eis a sua chance de pensar. Não precisamos do Einstein ou da ciência para a gente saber que o homem é parte da natureza e que é impossível a vida sem ela. Seja no deserto, no mar, nas montanhas ou florestas, a natureza sempre encontrará sua forma de resistir. O que nós esperamos é que essa resistência não corresponda ao fim da civilização. E você? Acredita que o desaparecimento das abelhas causaria o nosso fim? E se for verdade?